Hoje vamos tratar de um assunto de suma importância, nossos pais, e também vamos apreciar a mensagem do Momento Espírita. Na resposta à questão 582 de O Livro dos Espíritos, encontramos que a paternidade se constitui em verdadeira missão, pois implica em que os pais dirijam seus filhos para a senda do bem. E os filhos? Quais os cuidados que devem ter para com seus pais? O que dizer da ingratidão dos filhos? É sobre isso que vamos conversar hoje com Zenaide Aparecida Simões, depois do Momento Espírita. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte, do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria, enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de dois braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom. É espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio, ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento, com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem, em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa. Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade,
como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos. Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores. Vimos a mensagem do Momento Espírita e agora vamos conversar com Zenaide Aparecida Simões, palestrante espírita, sobre nossos pais. Olá, Zenaide, estamos felizes por ter você no programa hoje. É muito comum nós vermos pais infelizes pela ingratidão dos filhos. A ingratidão dos filhos pelos pais tem relação com a educação que lhes foi oferecida? Olá, Ivone. Eu também me sinto bastante feliz pela oportunidade de participar desse programa e contribuir de alguma forma. Com certeza, existe uma relação entre a educação e a ingratidão dos filhos. Com certeza, existe essa relação. É na infância, nesse período em que a criança se encontra em condições de uma boa orientação, pela flexibilidade que a própria infância, por sua natureza, proporciona, que os pais teriam a oportunidade de observar no comportamento de seus rebentos as tendências orgulhosas ou egoístas. E é nesse período que os pais poderiam, certamente, corrigir ou minimizar essas tendências, a depender da gravidade com que elas se apresentam. Porque a ingratidão é filha dileta do egoísmo. Aquele que manifesta o egoísmo em intensidade maior deixa bem caracterizado a proximidade em que ele se encontra do período da animalidade. Porque o egoísmo é muito próprio das nossas experiências pregressas, que até fazia sentido àquela época. No entanto, nos dias atuais em que experimentamos o período da humanização da humanidade, o egoísmo já não é mais condizente de forma nenhuma com as nossas práticas, com os nossos relacionamentos. Então, seria muito importante que os pais tivessem esse entendimento com relação a essas tendências já plenamente identificáveis no período da infância, e corrigi-las, porque se assim não for, futuramente nós sentiremos as consequências desse vício não corrigido ou não minimizado. E a ingratidão pelos pais, ela ainda é muito mais grave, porque deixa bastante caracterizado esse vício na intimidade do ser, que é o egoísmo. Zenaide, e quando os pais se empenharam em dar esta orientação, essa educação aos filhos, mas mesmo assim eles não se corrigiram? Qual é a responsabilidade dos pais? Como fica essa situação? Eles deixam de ter a responsabilidade com relação à vida atual, porque cumpriram com o seu dever, com a sua missão de orientação aos filhos. Aí fica muito bem caracterizado que se trata de uma expiação do passado, onde certamente negligenciou
essa sua atuação enquanto pai, certamente se comprometeu com aquele que ali se encontra hoje como filho e recebe pelo processo, pela lei natural de ação e reação, a consequência dos seus atos anteriores. Então, se os pais não encontrarem na vida atual a deficiência no processo educativo, na correção das tendências dos filhos, certamente se encontra no passado. Certo. E qual é o perfil do filho ingrato? Como identificar que ele está sendo ingrato? Sim, o perfil do filho ingrato é daquele que padece a atrofia dos sentimentos. Porque o filho ingrato, ele retribui o bem pelo mal. O filho ingrato retribui a tolerância com a intolerância. O filho ingrato, ele se coloca numa postura de quem sempre merece ou precisa mais que os outros. O filho ingrato reclama dos pais muito acima daquilo que os pais têm condições de ofertar, no aspecto material da vida ou no aspecto da atenção, dos cuidados e do sentimento. O filho ingrato, ele se coloca numa posição de prepotência. O filho ingrato não se sensibiliza com a dor dos pais, nem com as preocupações do pai e nem com as lágrimas da mãe. Ele não se sensibiliza com a situação da sua família. Tudo gira em torno dele e ele é merecedor de toda a atenção, de todo o crédito possível e impossível. E infelizmente é muito comum nós vermos este perfil na família, não é, Zenaide? Mas em suas observações, que tratamento a sociedade em geral tem ofertado aos idosos? O abandono. O abandono é uma atitude bastante frequente nos meios familiares, onde colocamos os nossos idosos em lares dourados, muitas vezes com a promessa de retorno de visita, a princípio semanal, que passa a ser mensal, que depois é anual, e depois, quem sabe, retorne no dia do falecimento dos seus pais. Ou então, em lares de miséria, também abandonamos muitas vezes nossos pais em lares de misérias, onde sequer retornamos para verificar das condições ou da situação em que eles se encontram. Ou então, em nossos próprios lares, colocamos os nossos velhos nos cômodos mais ínfimos da casa. Ou então, construímos uma meia-água, uma kitnet no fundo da nossa casa para que eles não incomodem, para que quando façamos as nossas reuniões familiares, que convidemos os nossos amigos, eles não compareçam para não causar nenhum constrangimento. Porque a velhice faz com que a pessoa se torne, na visão desses, pessoas inúteis que incomodam, que causam transtorno. Sem falar em outras situações em que muitas famílias sobrecarregam os seus pais com a responsabilidade de seus lares, materialmente falando, ou do tempo dos seus pais, transferindo para eles o cuidado com a casa, com os alimentos, ou muitas vezes até com a manutenção. Na minha experiência profissional, verifiquei muitas vezes em que, quando os idosos compareciam na instituição bancária para receber a sua aposentadoria, se deparavam com uma situação bastante triste em que não tinha mais, porque já havia sido feito empréstimos em cima do salário da aposentadoria de seus pais e eles se surpreendiam com um valor já bem menor do que esperavam. Então, são muitas situações que a gente observa o desrespeito, o abandono com os nossos idosos. Muitos agem bem diferente, né? Graças a Deus ainda temos filhos dedicados. Então eu gostaria que você dissesse como que deveriam ser esses cuidados para com os pais idosos, como tratá-los, o que eles gostariam de receber. Fazer por eles tudo o que eles nos fizeram na infância. É uma analogia bem interessante, uma comparação bem interessante que não deixa dúvida para ninguém. Na nossa infância, foram eles que nos banharam,
Foram eles que nos colocaram alimentos na boca, foram eles que nos colocaram água na boca, foram eles que nos ampararam quando demos os primeiros passos. Eles também nos levavam para passear, nos levavam ao médico, nos abraçavam, nos davam carinho e atenção. Quantas noites as mães dedicaram, os pais dedicaram para a restituição da saúde dos filhos. E em nenhum momento nós soubemos que as mães cobraram as horas extras das noites mal dormidas. Em nenhum momento soubemos que as mães cobraram do leite que amamentou seus filhos. Então, seria bem interessante que buscássemos na nossa lembrança o que eles fizeram por nós. E daí seria para nós um dever muito claro retribuir aos pais os mesmos cuidados, não somente o que a necessidade material reclama, mas o que a necessidade emocional reclama dos filhos. Muitas vezes nós não olhamos para o idoso, né? As pessoas não identificam as suas necessidades, os seus sentimentos, o seu perfil, né? Como ele está. O que você nos fala sobre o perfil do idoso, Zenaide? Por consequência dos padrões materialistas da sociedade que reclama das pessoas uma função constante, um trabalho constante, quando chegamos à idade da maioridade, vamos colocar dessa maneira, da maturidade maior, da excelência da vida, quando alcançamos essa fase da vida, porque já estamos no período da aposentadoria, quiçá todos possam alcançar esse período, quando nos encontramos no período da aposentadoria, que deixamos a profissão, o trabalho ativo, reconhecido pela sociedade, nós temos a sensação, aqueles que alcançaram essa idade, têm a sensação de inutilidade, de que não está a serviço mais de ninguém e para coisa nenhuma. Essa sensação de inutilidade, a experiência do ninho vazio, porque antes tinha uma casa cheia de filhos, de noras e de genros que se aproximavam e agora sozinhos. Então, essa solidão nos dias atuais, essa solidão e esse sentido de inutilidade vai conduzindo o idoso à sensação de perda do domínio, do controle da própria vida. E isso é consequência desse comportamento voltado para o ter, para as conquistas do ter, sem valorizar as conquistas do ser, quando deveria ser, nessa oportunidade, o perfil da experiência, da vivência, o perfil da conquista da sabedoria, fruto de uma vida. Então, essa cultura onde nós estamos inseridos ainda não consegue enxergar o valor da experiência e o valor da sabedoria alcançado ao custo do trabalho e da vivência. E você teria alguma sugestão aplicável neste período da vida? Façamos um planejamento. É muito importante para todos nós que ainda não alcançamos ou que já tenhamos alcançado esse período da vida. Mas que estamos a caminho, né? Que estamos a caminho, todos nós. E que bom que assim é. Então, que possamos fazer um planejamento para esse período da nossa vida, que possamos refletir sobre ele. E esse planejamento, faz parte desse planejamento uma revisão lúcida e clara da nossa vida, identificando os acertos e os desacertos. E dentro dessa conclusão, dessa revisão, que possamos fazer um planejamento para daqui para frente, o que poderemos fazer diferente, nos preparando dessa forma para o retorno natural, como um processo natural da vida. E dentro desse propósito, desse planejamento e dessa certeza lúcida, clara e serena do retorno, que possamos buscar aqueles com os quais nos comprometemos e propor o perdão.
e buscar o perdão para nós. Perdoarmos aqueles que possamos ter ofendido e buscar esse perdão para nós. Isso nos trará uma paz de consciência muito grande e isso evitaria surpresas nesse retorno à pátria espiritual. Que possamos tomar todas essas providências em sã consciência, com serenidade, com tranquilidade. Zenaide, já que nós estamos falando nessa fase e dessa certeza da morte, você poderia nos falar o que é a morte? É o reencontro conosco mesmo. A morte, ela traz essa impressão de sofrimento em função da falta de esclarecimento do seu significado. Porque nós aqui aportamos na Terra com uma proposta de vida e de realizações, atendendo à nossa consciência que nos dá esse norte de propósito de vida, onde buscamos realizar da melhor forma possível esses objetivos, essa finalidade. Desta maneira, retornaremos ao encontro de toda essa experiência realizada, que é esse encontro conosco mesmo, de tudo aquilo que nossas ações provocaram. Então, a morte representa esse encontro, esse balanço inevitável das nossas ações aqui na Terra. E desse balanço, a expectativa é que pese muito mais o bem que se tenha feito. Então, a morte representa esse reencontro conosco mesmo, esse balanço que se faz nessa escola terrestre, nessa vida que realizamos no mundo, e após esse balanço, esse reencontro conosco mesmo, um novo planejamento, porque tudo isso é um processo natural de gente que chega, de gente que está, de gente que vai, de gente que permanece no plano espiritual e de gente que retorna à Terra, num processo constante de crescimento e de superação de nós mesmos. É um verdadeiro retorno, né? Um verdadeiro retorno à casa. Zenaide, muito obrigada pela sua participação. Desejamos tê-la em breve conosco. Eu que agradeço, Ivone. Até breve. Até breve. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.